São que quando você foi quicado em pleno bootcamp pela Cade. Nossa. Cara, isso aí foi meio louco. Conta essa história pra gente, como foi isso? Cara, foi meio louco, porque a gente tava na Coreia, né? Isso foi 2016, né? Foi final de 2016. Isso, Final de foi 2016. no 2016. A gente tava no bootcamp na Coreia, 3 meses, né? Loucura, mano. 3 meses na Coreia. Já é muito hoje em dia, imagina na época. Na época, 3 meses. Na época era inédito. Era inédito. Não, foi muito bom, querendo ou não, aquele bootcamp. Acho que eu evolui demais. Mas foi tipo assim, os primeiros meses foi de boa. E eu tava com um desempenho bom na solo que eu era o cara com mais pontos de todos e tal. E começou uns boatos depois do Mundial, né? Que a NTZ tinha ido. Que a Cade tava falando com o Revolta e com o Yang. Aí começou uns boatos. Aí eu já, ô Napon, sabendo de alguma coisa? Aí a Cade tinha... O Alox tava com a gente lá e acho que a Cade já tinha encerrado com o Alox. Aí a gente, era basicamente... Separou em grupos. Ficava o Edu, que é o dono da Cade, pra quem não sabe, Edu Kim, uma pessoa fantástica também. O Takeshão e o Eza. E o outro grupo era eu, o Napon e o Alox. A gente foi sem suporte no bagulho. De verdade, vocês treinaram suporte, lá. a gente treinou lá alguns suportes, aí não funcionou. Coreanos, né? Coreanos. Eu lembro que a gente testou suporte coreano, jungle coreano, top coreano, testou um monte. Eu lembro até hoje que tinha um jungle que era... O cara no meio do treino, ele pausou o treino e começou uma gritaria no microfone dele, ninguém entendeu nada. E botaram o Edu pra escutar, falaram que ele tava brigando com a família, eu não entendi nada. Caralho! Go for low feelings. Eu falei, aí beleza. Mas separou em grupos e ele já tinha ouvido esse boato. Acho que eu tinha até recebido uma mensagem, mano, na minha página do Facebook, se eu não me engano. Uma pessoa tinha mandado, era uma conta fake. E ela falou, robô, a Cade já fechou com o Revolta e com o Yang. Isso é 100%. Caralho. Depois eu te falo quem eu sou. Nunca me falou, não sei nem quem é. até hoje. Esse bagulho rola, tá? Sim, óbvio. Não óbvio. é nem a primeira nem a última vez que eu ouvi isso. Já aconteceu comigo também. Que espiões? entre aspas. Não, Mano, tipo, é uma pessoas que têm pessoa de dentro informação, que cria um perfil Insider. fake e te manda e fala. Depois eu te falo quem que é aqui, mas tá fechado. Aí eu já mostrei pro Napon, Napon. Pior que me falaram isso também. E já tava meio esquisito, porque eles iam comer e só ia os 3, por exemplo, e deixar ver o Napon e o Alox. Pegada. E tipo, Pô, capitão, na época eu tava com 17 vacilo. anos ainda. 17 anos 17 ainda. anos. Num país que não é o seu, treinando, pensando no... Sabendo que ia ser quicada. O Takas contou essa história aqui. Não, mas o É, pior é eu que lembro. eu lembro na época que a Cade queria manter eu e pra revezar com o Yang. Só que eu falei, mano, Não quero. tipo, não vai revezar, porque o Revolta não vai querer tirar o Yang. Tipo, Aham. naquela época o Revolta era... Deus. O Revolta né? e o Yang junto era tipo... não tem como. Aí, mas a gente já sabia basicamente lá depois de uns 2 meses, eu acho. Acho que o último mês foi tipo... Aproveita aí. a gente dormia na mesma casa e tal. Aí chegou, quando faltavam uns 15 dias, a gente, beleza, já estamos fora, mas aí voltamos a trocar mais ideia, todo mundo. Mas separou em 2 grupos e a gente sabia que a gente tava fora e acabou que, na época, a Red falou com nós 2. E a gente sabia que a gente tava muito bem, que acho que... Eu sei que eu era o que tinha mais ponto na solo kill, acho que depois era o Wes, depois o Napon, alguma coisa assim. O Takeshão era D2 afundado lá, travado. Meu Ah, amigo! Murilo, Murilo. Eu lembro. Capitão. E o Murilo ficava bravo. Ah, bravo. Imagina. Ele não conseguia subir de área, ele era muito engraçado. Ele ficava louco, mano. Eu rachava o bico, mano. Essa foi uma fase que ele caiu um pouco, né? Depois ele foi recuperar no final desse split do próximo. Mas o começo foi tenso. O Revolta Não. pesava em cima dele, viu? É mesmo? Porque o Revolta tinha jogado com o Tokes, pô. Então o Tokes... E o Tokes Não, isso tava aí é muito paia, bem. viu, senhor Renude? Isso, Pesava, velho. pesava. Ele, Mas fica- pesava- ele tem essa mania de... tinha, de né? comparar, de né? Não tem comparar, como, não de tem como. comparar, porque na INTZ, porque no Exódio... Eu acho que mas isso é a uma coisa intenção- que me faz ir bem nos times, sabia? A intenção Comparar? do Revolta, sem defender, sem passar o pano, mas passando, a intenção eu sei que era positiva. A intenção Mas é a positiva. execução acabava não sendo tão legal. Tenta fazer isso com a tua namorada. Mas enfim, você falou que é uma coisa positiva. Você falou Me diz se a intenção nunca positiva com vai- namorada. Nunca com namorada. Ah, porque minha não, ex? Não, nunca faça isso. Minha Mas ex você é falou, incrível. peraí, você falou que isso é uma coisa positiva. Não, é que tipo... Não que você, no seu caso, né? Que eu não sou um cara que eu comparo muito. Então, por exemplo, eu não fico comparando o Carioca com o Shrimp, com o Turtle, com o Napon. Eu sou um cara que eu gosto de me adaptar ao que o time precisa. Então, por exemplo, na época da CNB, que eu precisava jogar mid, eu jogava mid, jogar jungle, eu jogava jungle. Eu fazia o que o time precisava. Precisava dar call, eu dava call. Inclusive, foi lá na CNB que eu aprendi a dar call e liderar um time e tal. Acho que lá eu evolui demais como jogador demais. Mas, em geral, eu sempre me adapto ao que o time precisa. Tipo, Sim. não tem como eu jogava quando eu tava na Cade no ano passado, por exemplo. Não tinha como eu comparar
os jogadores estavam lá com os jogadores que eu jogava no Flamengo, por exemplo. Tipo, em questão de conhecimento de jogo, questão técnica mesmo. Então, não tem como eu ficar comparando, pô. Aham. Até porque eu sei que é chato, porque já fizeram isso comigo. Então, não é legal. Você, tipo, ouve, não, mas aquele cara fazia isso. Eu, tipo, Porque você não legal, faz. ele é ele, eu sou eu. Exato, coisa diferente. Eu jogo pô. desse jeito. Como é que eu posso, tipo, agregar? Então, acho que isso é paia do Renud, né? O Renud, já falei isso pra ele, que eu não concordo. Porque não adianta, ele não vai achar outro Talkers. Sim, exatamente. Ele pode achar um jogador com outras características que ele tem que mudar também pra se adaptar e, às vezes, ele fica até melhor. Então, não adianta ele ficar igual e procurar um jogador igual, porque não vai achar nunca. Cada um é cada um. Sim, uma Todo boa jogador é um ser humano aí? e todo ser humano tem defeito, então todo jogador tem defeito. Lado positivo e lado negativo. Você tem que saber trabalhar com o que você tem, né? Não pode ficar, Exatamente. não, porque naquela época passou, amigo. Passou. Agora isso aqui, essa é a realidade, jogue com essa realidade. Exatamente. Você achou esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós vencemos. Conheça o tear. Seja a pedra.